As últimas do Galo, mercado, bastidores, CBF perdendo patrocinadores e muito mais. E aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar contando sobre a CBF que perdeu 4 patrocinadores de 2024 para 2025. Antes mesmo de uma série de denúncias feitas pelo canal e também pela revista Piauí, a CBF já havia perdido os patrocínios de Gol, Mastercard, Pague Menos e TCL. Nesse momento são 5 patrocinadoras da Seleção Brasileira e da Confederação Brasileira de Futebol: Nike, Guaraná, CIMED, Vivo e Itaú. Importante registrar que das 4 empresas que eu citei, 3 já nem fazem mais parte do site oficial da CBF, a quarta, a TCL, ainda está por lá, mas já emitiu uma nota oficial confirmando que não tem mais parceria com a principal entidade do futebol brasileiro. Aí você deve estar se perguntando, bom, então quer dizer que a CBF passa por crise financeira, certo? Errado. É que desde a renovação do contrato com a Nike, a coisa ficou ainda mais tranquila e confortável do ponto de vista financeiro. Renovação por mais 12 anos assegura 100 milhões de dólares por temporada à CBF. Bora falar agora sobre Cuca, que detonou mais uma vez. O elenco do Galo não é informação, mas uma impressão de que não vai demorar muito e o Cuca vai pegar o chapéu dele e deixar o Atlético. Depois do empate 1-1 contra o Caracas na Venezuela, na noite dessa quarta-feira, Caracas que é só o 11º colocado do Campeonato Nacional, Cuca disse o seguinte na entrevista coletiva: o tamanho do Atlético é inquestionável, o investimento é questionável. Ele ainda completou dizendo: porque hoje nós estamos muito abaixo do elenco que temos. Não que o elenco seja ruim, mas muitos não jogaram, então nós não podemos misturar as coisas, quis dizer o Cuca, se referindo a uma equipe bastante desfalcada. Eram 9 baixas para o confronto contra o Caracas. O Galo ainda sai na frente, mas leva um gol bobo no segundo tempo. Resultado não deve impedir a classificação do Atlético em primeiro lugar, a chave é bastante fácil, mas a falta de resultados, especialmente no Brasileiro, e o excesso de críticas do Cuca tem gerado desconforto. Paulo Brax, que é o manda-chuva do futebol, já havia dito que o elenco é bom, contrariando o Cuca. Nessa quarta-feira, foi a vez do Vitor, que é o gerente de futebol, afirmar: o futebol é muito dinâmico. Quando tínhamos 9 vitórias seguidas no Campeonato Mineiro e na Copa do Brasil, nós tínhamos um grande elenco. Fecha aspas. A pergunta que eu deixo para você é: nessa queda de braço entre Cuca e diretoria, você está com um treinador ou com a diretoria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Sobre Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro vetou a contratação de William Arão, volante de 33 anos de idade, que fez sucesso com a camisa do Flamengo e vive as últimas semanas do seu contrato com o Panathinaikos da Grécia. O Arão já havia sido especulado no Santos e mais recentemente no Atlético Mineiro. O nome também foi sugerido ao Cruzeiro, que busca pelo menos 4 reforços para a metade da temporada. O Alexandre Matos gostaria de contratar o Arão, mas o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, descartou o acordo. Tudo porque ele precisa de jogadores de mais intensidade, mais capacidade física. A ideia do Leonardo Jardim é ter um time muito forte, de pegada, intensidade, marcação, pressão, algo que ele duvida que o William Arão será capaz. Importante destacar que boa parte do elenco do Cruzeiro, nesse momento, é formado por jogadores de muito menos vitalidade física. Vários dos atletas contratados na era Pedro Lourenço não têm essa condição, só para citar alguns como Gabigol, Dudu, Wallace, entre outros. Bora falar agora sobre o domínio das bets no futebol brasileiro. Você sabia que os 20 times da Série A têm patrocínios de bets? Com um detalhe importante, apenas 2 não fazem das casas de apostas esportivas suas patrocinadoras master. O patrocínio master, você sabe, é aquele que fica no peito e garante a maior remuneração. As exceções são o Mirassol e o Red Bull Bragantino. O Mirassol tem uma marca de bet na barra da camisa, enquanto o Bragantino tem uma marca de bet exposta nas mangas. Todos os demais clubes possuem patrocínios master de casas de apostas brasileiras e internacionais. E esse boom das bets está muito associado à capacidade de investimento dessas empresas. Elas são de longe as que mais pagam pela publicidade no futebol nacional. Só a título de comparação, quase todos os clubes
quadriplicaram os valores dos seus patrocínios master a partir do momento em que passaram a ser patrocinados pelas bets. Hoje, os 4 clubes que mais recebem com casas de aposta são, pela ordem, o Flamengo, 115 milhões de reais, o Corinthians, 103 milhões de reais, valores anuais, o Palmeiras com 100 milhões de reais e o São Paulo na 4ª colocação com 78 milhões de reais. Nicola, e a Arena MRV, alguma previsão? Fábio da Mata? Eu li que estavam esperando a segunda remessa de grama que chega do exterior e estava presa na alfândega, né? Há uma série de dificuldades. Tem uma greve na alfândega. É muito louco, né? Quando você depende das coisas e... Quer ver, ó? A Arena MRV terá gramado sintético, grafite, em tom puxado para chumbo, mais escuro, beleza? Mas não era isso que eu estava procurando. O gramado sintético da Arena MRV segue sendo instalado, beleza? Na última semana demos mais um passo importante no processo de troca do gramado da Arena MRV. Recebemos os primeiros rolos do material, essencial para garantir mais conforto, segurança permanente. O novo tapete. Enfim, mas só para vocês entenderem, já há uma parte do gramado colocada, pelo menos metade do campo, a outra metade segue aguardando a chegada dessa peça que depende da alfândega, tá bom? O Diego Pedrosa quer saber se o William Arão chega ou não. É quase certo que o Arão retorne ao futebol brasileiro em julho. O contrato dele com o Panathinaikos da Grécia se encerra em junho e ele já pode, inclusive, assinar um pré-contrato. Foi oferecido para vários clubes brasileiros, chegou a conversar com o Santos no início do ano, coisa não avançou. Mais recentemente foi apontado como possível reforço do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. O Atlético tem no Paulo Brax uma figura que gosta bastante do Arão, embora o Cuca não morra de amores. No Cruzeiro, a informação que vazou, até pelo Everton Guimarães, é de que o Leonardo Jardim já vetou a contratação do Arão. Eu gosto do Arão, mas eu consigo entender quando o Léo Jardim no Cruzeiro veta. O que o Léo está tentando... O Léo não, Leonardo, né? O que o Leonardo está tentando lá no Cruzeiro? Montar o time mais intenso possível, que mais morda, que mais pegue, que mais pressione. O Arão hoje, com 33 anos de idade, já não tem mais capacidade física de fazer essa marcação alta, de fazer essa marcação pressão, de ser um cara a estar em todas as partes do campo. Então, é natural que, dessa maneira, pro Cruzeiro de hoje, o William Arão não sirva, tá? Luiz Felipe Nicola, nada de volante e armador no Galo. Bernard não quer voltar para a Grécia. Luiz, eu acho que essa resposta sobre o Bernard, e de fato ele tem 3 sondagens de times da Grécia. O PAOK, o Panathinaikos, onde ele esteve, e o Olympiacos. Se pintar proposta oficial na metade do ano e o Bernard continuar sem entregar como se imaginava, o Galo nem vai criar muita dificuldade para ele sair não, tá? Atleta que custa mais ou menos 700 mil reais por mês está entre os mais caros. Cola, era uma greve dos auditores da Receita Federal que prendia o restante do gramado na Arena MRV. Ontem o Galo conseguiu a liberação e deve chegar em BH até o fim da semana. Olha que boa notícia aí, ó. Então o Guabiroba explicando pra gente, não era uma greve dos auditores, era uma greve dos auditores da Receita Federal, que prendia o restante da grama. Ontem o Galo conseguiu a liberação e deve chegar em Belo Horizonte até o fim da semana. Importante até porque, cara, a previsão inicial era que se jogasse, talvez, o CEO do clube tinha falado contra o Vitória. Mas existia um sonho até de jogar contra o São Paulo, e os 2 jogos já foram faz tempo, tá? Fala, Nicola, quais os valores do novo patrocínio Master do Galo? Renner, o que eu tinha escutado é de que o valor mínimo é de 60 milhões de reais. Tá? Esse é o mínimo por ano. 60. Podendo chegar a cifras maiores de acordo com bônus batidos. É preocupante. E eu vou fazer um meia-culpa aqui. Por quê? Porque quando o Atlético termina o Campeonato Mineiro, e eu concordo contigo, eu defendo o Campeonato Mineiro, então eu fico com muita vontade para isso. Mas ele não é parâmetro. Ele não é parâmetro. Pois é, não, depois esses começam. Espera aí, eu sou convidado, espera. Deixa. Ele não é parâmetro, de fato. Mas é um teste, é um laboratório, a gente adora usar esse termo. Agora, me parece que o Atlético se fiou exclusivamente nesse, aspas, laboratório. Aí não dá, né, gente? Então, quando chegou o Coelho, quando chegou o Rony e outros mais, falei, putz, o Atlético está sendo, vou usar um termo chato aqui, cirúrgico no mercado dentro das possibilidades dele. Mas confesso, alguma coisa não saiu como planejado, ou então não é tão cirúrgico. Algo errado que não está certo. Exatamente.
E aí, como você disse, vem a memória imediatamente 2024, que está aqui, ó. Entendeu? Aí a gente identificou até o final do ano que o Atlético tinha um time, talvez 12, 13 jogadores, e só. E as coisas parecem que estão se repetindo. E aí, meu amigo, a gente que é lá do Centro-Oeste, a gente aprendeu isso na prática. Errar, tudo bem. Agora, repetir, depõe contra a inteligência. Então, eu acho que é, sim, para alertar o torcedor e, principalmente, a direção do Atlético. E o Cuca me fez lembrar nessa coletiva ontem, um meme famoso da internet aí. Tá ruim, mas tá bom. Quer dizer, tá pior, mas pode melhorar. Não, tá ruim, mas tá bom, mas pode melhorar. A coletiva dele ontem passou essa impressão. Mas a primeira frase dele foi pesada e foi na fuça dos donos do clube. E questionável é outra coisa. Agora tem uma coisa. Aqui na Band, na Inconfidência, na padaria, em qualquer coisa, você falar isso em público, o povo que fica lá em cima, aqui, em todos os lugares, não gosta muito, não. Isso é coisa para mais interno, então, não boa tarde para todo mundo. Eu também vejo dessa forma. Eu acho que externar é o grande problema, né? Você colocar em xeque a qualidade de não só do elenco atual, mas também da direção de uma forma geral, que são eles que compactuam com o projeto que está aqui até agora do Atlético. Mas é inaceitável. Eu acho, primeiramente, a gente tem que deixar bem claro que é inaceitável o Atlético, mesmo com um time alternativo, empatar com a equipe do Caracas. A equipe do Caracas vinha de 3 derrotas seguidas. 2 delas, uma por 3-0 e a outra por 4-1 jogando em casa. E a outra por 1-0. Então ele vinha de uma sequência péssima e o Cuca, durante a coletiva dele, pegando ainda a coletiva dele para fazer uma análise, ele fala que esse time estava super motivado para enfrentar o Atlético. Pô, é o Atlético. É o Clube Atlético Mineiro. O Atlético também tinha que estar super motivado para pegar e vencer um concorrente direto, dar uma tranquilidade na tabela e praticamente garantir a classificação jogando as próximas 2 partidas que o Atlético tem aqui, né? Tem o Com e Kik fora no Chile e depois suas 2 partidas seguidas jogando em Belo Horizonte. Era para tranquilidade, para poder poupar ainda mais os seus jogadores, sabendo que tem um campeonato brasileiro que o campeonato brasileiro do Atlético agora é de recuperação, que o Atlético tem apenas 5 pontos em 5 rodadas, então no momento é um campeonato de recuperação, então empatar com a equipe do Caracas é o sentimento de derrota, é um sentimento de derrota. Ah, Elton, mas estava usando um time alternativo. Não importa. O time tinha Everson, o time tinha Saravia, que até o ano passado era titular, tinha o Lianco, tinha o Vitor Hugo com a experiência dele e necessitando ter tempo. Tem o Caio, que veio para suprir essa questão de lateral esquerda, tinha o Fausto Vera, né, tinha o Menino, tinha Rubens, tinha Bernard, tinha lá na frente 2 jogadores que ontem eu falei, poderia até dar uma segurada nesses 2 jogadores, que o objetivo não era pegar e dar uma rodagem ao elenco, nada melhor do que você poupar 2 jogadores que têm jogado bastante, que se entregam muito. O Rony pode ter errado vários gols, mas é um cara que se entrega bastante. Então eu tô falando da parte física, que a parte física do Atlético tem gritado. A gente vê as questões aí das lesões que o Atlético tem sofrido. O Coelho, que o Atlético virou um jogo, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas é um jogo de esticar a bola pro Coelho e deixar ele se desgastar, se maltratar sozinho, que foi um absurdo. Para mim, a quantidade de bolas esticadas pro Coelho. Então esse combo do Atlético voltando da Venezuela é um combo muito pesado e que pode afetar diretamente a temporada. E quando eu falo isso, não é só pelo resultado de 1-1, é pelo choque que deu quando você vê um time com o elenco que o Atlético colocou em campo não conseguir vencer a fraquíssima equipe do Caracas. Falar de motivação do adversário, nem a torcida dos caras estava motivada, não tinha ninguém no estádio, querer dar um peso maior ao jogo e tal. Se falou de motivação do adversário, que faltou claramente aos jogadores do Atlético, né, Thiago? Porque os caras estavam numa tirice em campo ontem que, pelo amor de Deus. Tem cara que falta bola também, né? A quem que falta bola? Bernard, por exemplo. Eu vou pegar no pé mesmo. Eu sei que muita gente vai, mas ele tá melhorando. Melhorando o quê? Um gol, uma assistência, 43 jogos. Tá enganando. Vocês estão de brincadeira. Tá enganando desde que voltou o Atlético, tá jogando nada. Mas boa tarde a todos. Ô Everton, eu tô contoscando numa aqui. O Campeonato Mineiro
que eu sempre digo aqui, diferentemente do Toscano, que não vale nada. Ele Quem que não nos vale nada? iludiu. Eu ou o campeonato? Os dois. Ah, muito obrigado. Achei que ia me deixar de fora dessa, pelo amor de Deus. Mas não, o Campeonato Mineiro não vale nada. Não vale absolutamente. Aliás, não só o Mineiro, os estaduais, tá, Toscano? Eu honestamente não gosto. O de São Paulo ainda tem um pouquinho de qualidade, mas os demais eu acho bem frágeis. Então, o Campeonato Mineiro eu acho que deu uma iludida em todo mundo. Até em mim. E olha que eu sou um cara que não defende a existência, aliás, que defende a não existência do Campeonato Mineiro. E ele me deu uma iludida. Porque eu achei que esse Atlético ia ser melhor do que ele é, de fato. Mas a realidade do Atlético é essa aí, na verdade. O Atlético de verdade é esse. E aí tem alguns erros que eu acho que eles podem ser distribuídos no Atlético, mas a principal responsável é a direção do Atlético. São os 4 R's, é o Vitor. Eu até isento nesse primeiro momento o Paulo Brax, porque ele chega com a temporada já em andamento, a janela de transferências já em andamento. Então eu isentaria ele e o Cuca, que são para mim os caras que tentam fazer algo diferente. Isso aí, torcedor atleticano, peço que você use o espaço para comentário para avaliar aí o trabalho do técnico Cuca até agora, que conseguiu o título do Campeonato Mineiro pelo Galo, mas no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana a equipe não vem entregando um bom futebol, né? E fica aí aquém do que o Galo pode apresentar e de que os torcedores esperam do Atlético Mineiro nesta temporada. Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.